Fala galera, esse é o canal Matemático, eu sou Francisco Couto e hoje o conteúdo será de física. Falarei de grandezas físicas e conversão de unidades. O que é física? Física é a ciência que estuda a natureza e seus fenômenos, analisando suas relações e propriedades. Para a descrição desses fenômenos, é utilizado o método científico, que consiste numa metodologia lógica com etapas que devem ser seguidas para se garantir uma conclusão plausível. Primeiro, se faz observação controlada do fenômeno, a fim de que nenhum agente externo interfira no sistema observado. É daí que se faz as medições, quantificações, através de instrumentos de medida para se ter uma problematização do fenômeno. Com esses dados observados, cria-se hipóteses, explicações hipotéticas desse comportamento natural. A partir daí, são feitas deduções lógicas, utilizando conceitos pré-determinados e a matemática como linguagem. Assim são feitos experimentos, testam-se as hipóteses a fim de ter evidências para uma conclusão prática da veracidade da hipótese. Caso através dos experimentos as hipóteses não se confirmem, são feitas novas conjecturas sobre o fenômeno. Como exemplo de medição, trouxe um garoto que está querendo saber a largura de um rio. Ele se posiciona na frente de uma rocha que esteja do outro lado do rio, formando com a margem do rio um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ele está olhando diretamente para a rocha. Ele marca essa posição de onde ele observou a rocha e vai caminhando pela margem do rio até ele conseguir observar a rocha num ângulo de 45 graus, que é a metade do ângulo reto. Se ele conhece de triângulo isósceles ou sobre triângulo retângulo, ele vai saber que a distância que ele percorreu é exatamente a largura do rio. Uma outra observação que pode ser feita é um garoto que queira saber a vazão de um rio. Ou seja, a quantidade de água em volume que passa em determinado ponto por unidade de tempo. Quantos litros a cada segundo passa por ali? Quantos metros cúbicos a cada minuto? Aí depende da unidade que ele for usar. Ele pode fazer isso colocando uma vasilha com um volume já conhecido, por exemplo, uma garrafa de refrigerante. Sabendo desse volume, ele cronometra, um cronômetro, um relógio, um celular, o tempo que essa garrafa enche. E aí é só fazer a divisão. Se na garrafa cabia 2 litros e demorou 2 segundos para encher toda a garrafa, dá 1 litro por segundo. Essa é a vazão naquele ponto. Um garoto descendo no escorregador, é possível ter uma ideia de qual que é a velocidade final de quando ele chega no chão. Basta saber a altura desse escorregador e aí é possível, através de deduções lógicas, chegar na velocidade dele apenas com a altura. Isso nós vamos ver no curso, mais para frente. As medições são tão importantes que, por exemplo, uma pessoa acamada, doente, ela precisa saber se ela está com febre e ela usa um termômetro para isso, que é um instrumento de medida. A física inicialmente trata de medições, que é o processo de determinar empiricamente, experimentalmente, um valor de magnitude numérica, ou seja, uma intensidade, para uma característica que possa ser atribuída ao objeto de estudo, utilizando como base comparativa unidades de medida de instrumentos próprios para se fazer a medição. Um instrumento confiável, com alta precisão, nos traz menos incertezas para a utilização dos dados nas previsões dos fenômenos. Vários são os instrumentos de medida que estão no nosso dia a dia. Nós temos, por exemplo, a trena, que é utilizada para saber o distanciamento entre 2 pontos. Nós temos a balança para saber qual que é a massa de determinado corpo, o termômetro para entender qual que é a temperatura que a pessoa está e o relógio que mede o tempo. Assim, a física, como ciência fundamental, é de extrema importância para o desenvolvimento humano em toda a história. O aparecimento e desenvolvimento de motores foi de extrema importância para a melhoria industrial e de deslocamento. Para saber, por exemplo, uma previsão meteorológica, saber se vai chover, se vai cair granizo, conhecer as propriedades elétricas, a gente utiliza muito da eletricidade. A eletricidade foi muito importante para o desenvolvimento da civilização. Nós temos muita tecnologia, toda essa tecnologia é com base na utilização dos conhecimentos da física e o conhecimento de todo o nosso planeta.
E sabendo o que acontece no nosso planeta, provavelmente acontece da mesma forma em qualquer outro lugar. Essa foto é uma foto do telescópio Hubble e cada um desses pontinhos é uma galáxia que contém vários sistemas de estrelas e cada sistema pode ter ou não planetas. Provavelmente, utilizando dos conhecimentos físicos, nós sabemos que se acontece algum tipo de fenômeno aqui na Terra, e isso é observado, acontece em outros lugares também. O próprio telescópio Hubble, para ser construído, teve que ser utilizado conhecimento em física. As grandezas físicas, elas estão relacionadas às propriedades de fenômenos e podem ser medidas ou comparadas. Tudo que se pode medir é uma grandeza. Nesse exemplo, eu tenho a grandeza física temperatura, com um valor numérico, ou módulo, ou intensidade, magnitude numérica, 38, e uma unidade de medida, grau Celsius. Existem dois tipos de grandezas físicas. Existem grandezas físicas escalares, que são determinadas pelo seu valor numérico, ou seja, o seu módulo, seguido de uma unidade de medida. Um exemplo é a massa, temperatura ou volume. Já a grandeza física vetorial, ela é determinada pelo seu valor numérico, seguido da unidade de medida, ou seja, disso ela é igual à grandeza física escalar, mas ela necessita de mais informações, que é a direção e o sentido. Um exemplo de grandeza física vetorial é a velocidade e a força. O vetor é uma seta que está relacionado a uma tendência de movimento, ou então do movimento em si. Essa seta, o tamanho dela representa a intensidade ou módulo dessa grandeza. No caso, nesse exemplo, temos dois carros com velocidades distintas. A direção é uma reta que pode estar na horizontal em relação a uma referência, a um referencial. Ela pode estar vertical ou inclinada, com uma inclinação de um ângulo em relação a um referencial. Já o sentido delega a seta para qual sentido que a seta está apontando. Ali nesse exemplo, reta horizontal, essa parte é a direção, para a direita seria o sentido. Reta vertical seria a direção, para cima seria o sentido. Repare então, a direção possui dois sentidos. A unidade de medida é uma quantidade específica de determinada grandeza que serve de padrão para comparar grandezas que possuem a mesma característica. As unidades podem ser representadas por extenso ou por seus símbolos, e eles não apresentam plural. As unidades são expressas em letras minúsculas, inclusive seus derivados. Unidades derivadas de nome próprio, a primeira letra é maiúscula. Por exemplo, Kelvin para temperatura, Hertz para frequência, Newton para força. O símbolo não deve ser seguido de ponto, como uma abreviação. E o prefixo quilo não deve ser utilizado sozinho. Por exemplo, 5 kB não deveria ser 5K. Isso são formas de representação. Vários são os exemplos que a comunidade científica sentiu falta de uma padronização de unidades de medida. Para cada grandeza, existem várias unidades de medida. O exemplo do Mars Climate Orbiter é uma sonda que foi para Marte, mas assim que chegou em Marte, ele foi destruído por um erro no sistema de medição. Parte da equipe utilizou medidas inglesas, enquanto a sonda estava com um sistema que realizava cálculo no sistema métrico. Existia a necessidade de se criar um sistema internacional de medidas, de unidades, e esse sistema se chama SI. As principais unidades do sistema SI que iremos trabalhar durante o nosso curso de física é a unidade de distância, metro, ou seja, se o problema tiver um dado em centímetro, milímetro, quilômetro, deve-se passar para metro. O tempo em segundo, ou seja, se estiver em hora ou minuto, passaremos para segundo. E a massa para quilograma, ou seja, se estiver em tonelada, grama ou miligrama, passaremos para quilograma.
Algumas unidades não estão no Sistema Internacional de Unidades, como por exemplo, para a massa, temos a libra, que equivale a aproximadamente 453,6 gramas, muito utilizado em lugares de língua inglesa. A arroba, que equivale a aproximadamente 15 quilos, é utilizado para gado. Para medidas de comprimento, temos légua, muito utilizado para navegação, milha, em lugares de língua inglesa, a jarda, o pé, a polegada. A polegada nós mesmos utilizamos bastante. Não compramos uma televisão por metro, a gente compra por polegada, assim como parafusos, né? A unidade astronômica, que é a distância da Terra até o Sol aproximado, e o ano-luz, light year, que é a distância percorrida pelo fóton de luz durante um ano no vácuo. O hectare, para medição de áreas extensas. O alqueire, ele não é tão utilizado porque é diferente a medida em algumas regiões brasileiras, e o acre também não é tão utilizado. Para unidade de volume, existe o barril, que é muito utilizado, por exemplo, para o petróleo, e o galão, que varia, tem uma diferença do galão americano e do Reino Unido. Para as unidades de tempo, temos o século, ano, dia, hora, minuto, semana, mês, mas a gente vai utilizar o segundo. Mas também a hora é muito utilizado. E para eras geológicas, né? Eras geológica é uma medida de tempo e seus períodos também. E isso também depende muito das características dos formatos continentais dos oceanos e também dos seres que viviam nessas eras, em cada era e em cada período. Para a conversão do tempo, a gente vai utilizar esses valores. Cada hora tem 60 minutos. Um minuto equivale a 60 segundos. A gente precisa trabalhar com segundos. Então, quando aparecer hora para nós, como que a gente passa? Se cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos, basta então multiplicar 60 por 60. Cai esse zero, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 6, 36. Ou seja, cada hora possui 3.600 segundos. A gente vai utilizar muito isso quando a gente estiver falando de velocidade e precisar converter quilômetro por hora para metro por segundo. Importante ressaltar a simbologia de cada uma dessas unidades de tempo. O Hzinho é hora, min, com n no final, minuto. Esse é o único min que existe. Não existe min como pronome. Seria m no final. E o s é o segundo.